Bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o canal onde todos os dias você encontra histórias fascinantes e impressionantes dos conflitos que mudaram o mundo. Eles zombavam dele, riam do rifle antigo que carregava. Isso é ferro velho, diziam. Deveria estar em museu, não em campo de batalha. Era rifle brasileiro, Springfield 1908, modelo obsoleto, ultrapassado, que outros países haviam descartado décadas atrás. Enquanto alemães tinham Mauser K98 modernos e americanos portavam M1 Garand semi-automáticos, o soldado Antônio Silva carregava aquela relíquia enferrujada. Mas havia um atirador de elite nazista aterrorizando toda a região. Matava um brasileiro por dia. Sempre um tiro. Sempre fatal. Ninguém conseguia encontrá-lo. Até que Silva decidiu caçá-lo, com seu ferro velho. E o que aconteceu naquela tarde de abril de 1945 calou todas as risadas e entrou para a lenda da FEB. Esta é a história real de como arma desprezada derrubou o atirador mais temido dos Apeninos. Abril de 1945. A Força Expedicionária Brasileira avançava pela Itália em fase final da campanha europeia. A guerra estava claramente perdida para a Alemanha. Mas alemães lutavam com desespero de quem não tinha nada a perder. Cada montanha era defendida. Cada vale custava sangue. Entre táticas alemãs mais efetivas estava o uso de atiradores de elite. Snipers solitários posicionados estrategicamente. Matavam oficiais. Matavam operadores de rádio. Matavam qualquer um importante. Causavam baixas. Causavam terror. Causavam paralisia tática. Havia um específico que aterrorizava setor brasileiro. Ninguém sabia o nome dele. Chamavam apenas de o Fantasma, porque nunca ninguém o via. Nunca ninguém ouvia tiro. Vítima simplesmente caía morta. Bala na cabeça sempre. Precisão cirúrgica. Em 2 semanas, havia matado 14 brasileiros. Todos com um único tiro. Todos fatais. O medo se espalhava. Soldados evitavam áreas abertas. Corriam entre coberturas. Ninguém queria ser 15º. Atiradores de elite brasileiros tentaram contra-atacar. Posicionavam-se. Esperavam. Nada. O fantasma não aparecia. Ou quando aparecia, já era tarde. Mais um brasileiro morto. O soldado Antônio Silva tinha 28 anos. Era do interior de Minas Gerais. Caçador desde menino. Conhecia rifles como ninguém. Havia crescido caçando para alimentar família. Veado, capivara, cateto. Tinha olho aguçado. Tinha paciência infinita. Tinha instinto de caçador nato. Quando chegou à FEB, recebeu o rifle Springfield 1908. Era arma antiga, fabricada nos Estados Unidos décadas atrás. Brasil havia comprado milhares nos anos 1920. Eram armas de segunda mão já naquela época. Agora, em 1945, eram consideradas obsoletas, pesadas. Ação de ferrolho lenta. Calibre .30-06 potente, mas com recuo forte. Enquanto outros países já usavam rifles semi-automáticos, Brasil ainda tinha ferrolho manual. Silva não se importava. Conhecia aquele rifle. Havia treinado com ele. Sabia suas peculiaridades. Sabia que tinha alcance excelente. Sabia que era preciso. Outros zombavam. Esse rifle é velho demais. Deveria pedir troca. Americanos têm M1 Garand melhor. Silva apenas sorria. Cuidava do rifle como tesouro. Limpava meticulosamente. Oleava todas as partes. Conhecia cada parafuso, cada mola. Era a extensão de seu corpo. Quando o fantasma começou a matar brasileiros, Silva ficou observando. Estudava padrão. Estudava locais, estudava horários, não falava com ninguém sobre isso. Apenas observava. Outros atiradores de elite oficiais tentavam caçar o fantasma. Falhavam. Silva via os erros. Posicionavam-se muito, obviamente. Moviam-se muito. Tinham pressa. Fantasma era paciente. Mais paciente que eles. Silva era caçador. Conhecia paciência. Sabia esperar dias, se necessário. Após 14ª morte, Silva tomou decisão. Iria caçar o fantasma. Sozinho. Não pediu permissão.
Não avisou superiores. Simplesmente foi. Levou apenas rifle, munição, água e paciência. Estudou a área onde mortes aconteceram. Traçou linhas imaginárias. De onde vinham tiros? Teria que ser posição elevada, com vista para todas as localizações. Havia 3 possibilidades. 3 posições que ofereciam ângulos necessários. Silva escolheu uma, a mais improvável. Exatamente por isso, seria a escolha do fantasma. Atiradores de elite pensam diferente. Escolhem inesperado. Silva posicionou-se antes do amanhecer. Encontrou ruína de celeiro em colina oposta. Tinha vista para a posição que suspeitava ser ninho do fantasma. Estava a aproximadamente 400 metros, distância longa, mas dentro de capacidade do Springfield. Silva se acomodou. Cobriu-se com lona camuflada. Deixou apenas cano do rifle exposto minimamente. Depois esperou. Esperou sem mover, sem fazer som. Respiração controlada. Olhos fixos na área suspeita. Horas passaram. Sol nasceu. Nada. Mais horas. Sol subiu. Calor aumentou. Silva suava sob lona. Não se movia. Meio-dia chegou. Nada ainda. Tarde começou. Silva mantinha vigília. Outros teriam desistido. Teriam pensado que escolheram o local errado. Silva não. Tinha paciência de caçador. Sabia que presa eventualmente aparece. Só precisa esperar. Então, por volta de 3 da tarde, viu movimento minúsculo. Na posição que observava. Entre pedras. Algo refletiu luz por fração de segundo. Lente, talvez. Ou metal. Silva não reagiu. Não ajustou posição. Apenas observou. Esperou mais. Minutos depois, viu novamente. Havia alguém ali. Muito bem escondido, mas estava ali. O fantasma. Silva esperou mais 30 minutos. Observando, estudando. O fantasma estava em posição quase perfeita, entre rochas. Camuflado perfeitamente. Seria impossível detectar de maioria dos ângulos, mas Silva estava em ângulo específico. Via pequena abertura entre pedras. Era estreita, muito estreita. Talvez 30 centímetros, mas estava ali. Silva calculou mentalmente. Distância, 400 metros aproximadamente. Vento, leve da esquerda. Elevação, alvo ligeiramente acima. Teria que compensar. Tinha apenas um tiro. Se errasse, fantasma desapareceria. Nunca mais seria encontrado. E provavelmente mataria Silva depois. Silva respirou fundo, lenta e controladamente. Posicionou mira cuidadosamente. Seu Springfield tinha mira de ferro simples. Não tinha luneta como rifles de precisão modernos. Era mira básica. Silva havia praticado tanto que não precisava de mais. Conhecia exatamente onde bala cairia em cada distância. Ajustou para a elevação, compensou o vento mentalmente, mirou na pequena abertura entre pedras, onde calculou que corpo do fantasma deveria estar. Não podia ver o fantasma claramente. Via apenas sombra, formato impreciso, mas era o suficiente. Silva expirou metade do ar. Segurou respiração. Dedo no gatilho. Pressão suave, constante. O Springfield trovejou. O recuo foi violento. Silva perdeu o alvo de vista momentaneamente. Quando recuperou visão, esperou. Observou. Nada aconteceu inicialmente. Depois, viu o movimento. Algo caiu entre as pedras. Corpo? Silva não tinha certeza. Esperou mais 15 minutos. Imóvel. Silencioso. Nada mais se moveu. Cuidadosamente, muito cuidadosamente, Silva começou a se retirar de posição. Não foi direto verificar. Seria suicídio. Se fantasma estivesse apenas ferido ou se houvesse outro atirador, Silva estaria morto. Ele voltou para linhas brasileiras. Não disse nada a ninguém. Esperou até dia seguinte. No dia seguinte, pela primeira vez em semanas, nenhum brasileiro foi morto por atirador de elite. Nenhum tiro de longa distância. Silêncio. Passou o segundo dia. Nada. Terceiro dia. Continuava silêncio. O fantasma havia desaparecido. Patrulha brasileira foi enviada para verificar a área. Encontraram corpo entre as pedras. Era soldado alemão. Traje de camuflagem. Rifle Mauser K-78K
com luneta Zeiss. Caderno com anotações. Havia registrado cada morte. 14 marcas. Estava preparando 15ª. Bala havia acertado o tórax. Morte não foi instantânea, provavelmente, mas foi inevitável. O fantasma estava morto. Quando descobriram que Silva havia feito o tiro, houve descrença inicial. Você atirou de onde? 400 metros? Com Springfield sem luneta? Impossível, mas evidência estava lá. Bala 3006. Apenas Silva havia disparado naquela área. Silva não se vangloriou, apenas confirmou. Era tiro que tinha que ser feito. Então fiz. Seus companheiros olharam o Springfield velho com novo respeito. Ferro velho. De repente não parecia tão velho assim. O rifle que todos desprezavam havia feito o que rifles modernos não conseguiram. A notícia se espalhou pela FEB rapidamente. O fantasma estava morto. Soldados podiam se mover com menos medo. Silva virou celebridade instantânea. Não queria atenção, mas tinha. Oficiais queriam saber detalhes. Como havia calculado posição? Como havia feito tiro tão difícil com um rifle tão antigo? Silva explicava pacientemente. Rifle não é velho. É testado. É confiável. Eu o conheço. Essa é a diferença. Não importa ter rifle mais moderno se não conhece bem. Rifle é ferramenta. Você precisa conhecer ferramenta perfeitamente. Era lição profunda. Equipamento moderno não substitui habilidade, não substitui conhecimento, não substitui paciência. O Springfield 1908 que Silva carregava tinha história própria. Havia sido fabricado em 1918 nos Estados Unidos. Havia servido na Primeira Guerra Mundial. Depois foi vendido para o Brasil. Havia passado por mãos de dezenas de soldados brasileiros ao longo de décadas. Estava riscado. Tinha marcas. Coronha tinha pequena rachadura reparada. Não era bonito, mas funcionava perfeitamente. Silva havia recebido aquele rifle específico durante treinamento. Outros reclamaram de seus rifles, pediram trocas. Silva ficou satisfeito com o seu. Passou semanas aprendendo suas peculiaridades. Cada rifle é único. Mesmo sendo o mesmo modelo, cada um atira ligeiramente diferente. Silva atirou centenas de cartuchos no treinamento. Aprendeu exatamente como seu rifle se comportava. Sabia que puxava ligeiramente para a direita em distâncias longas. Sabia compensar. Quando chegou à Itália, outros soldados tinham rifles mais novos. Alguns conseguiram M1 Garands americanos. Rifle semiautomático, mais rápido, mais moderno. Mas Silva manteve seu Springfield. Conhecia aquele rifle. Confiava nele. Essa confiança salvou sua vida e vidas de outros. O atirador alemão morto foi identificado posteriormente. Era Obergefreiter Hans Becker, 34 anos, veterano da campanha oriental. Havia servido em Stalingrado, depois transferido para a Itália. Era atirador de elite certificado. Tinha mais de 50 mortes confirmadas oficialmente. Era profissional, era bom. Mas encontrou alguém melhor. Em seu caderno havia esboços detalhados, rotas de patrulha brasileiras, horários, padrões. Era metódico. Planejava cada tiro. Última entrada no caderno era de dia anterior à morte. Brasileiros tornando-se cautelosos. Precisarei mudar posição em breve. Ele sabia que estava sendo caçado, mas não sabia por quem. Não esperava caçador silencioso com um rifle antigo. Entre pertences de Becker, encontraram cartas de família, esposa, 2 filhos, foto deles. Humanizou inimigo. Lembrou que mesmo fantasma era pessoa. Tinha família. Tinha vida. Guerra transforma pessoas em alvos, mas ainda são pessoas. Silva viu foto. Ficou em silêncio. Não comemorou morte. Não sentiu triunfo. Sentiu peso. Peso de ter tirado vida. Mesmo sendo inimigo. Mesmo sendo necessário. O peso estava ali. Oficiais queriam usar Silva como atirador de elite oficial. Ofereceram treinamento especializado. Equipamento melhor. Rifle com luneta. Silva recusou educadamente. Sou soldado de infantaria. Meu lugar é com meu pelotão.
Fiz o que precisava ser feito. Agora volto para meu trabalho. Era humildade genuína. Não buscava glória, não queria ser diferente. Queria apenas fazer parte. Seus companheiros de pelotão o receberam como herói, mas também com respeito silencioso. Sabiam que Silva tinha algo especial. Não era apenas habilidade com rifle. Era calma. Era paciência. Era determinação. O Springfield de Silva virou lendário. Outros soldados queriam tocá-lo, como se tivesse poderes mágicos. Silva deixava. Ria. É apenas rifle. Rifle bom, mas precisa saber usar. Tentou ensinar outros. Compartilhava técnicas. Conheça seu rifle. Pratique até não pensar, até ser instinto. E tenha paciência. Pressa mata atirador. Alguns aprenderam. Tornaram-se melhores atiradores. Mas nenhum tinha paciência natural de Silva. Nenhum tinha instinto de caçador. A história do tiro de Silva chegou ao comando americano. General Mark Clark pediu para conhecer o soldado. Silva foi levado ao quartel-general. Estava nervoso. Nunca havia falado com o general antes. Clark era homem imponente, mas foi respeitoso. Perguntou sobre tiro. Silva explicou com simplicidade. Clark ouviu atentamente. Depois disse algo que Silva nunca esqueceu. Soldado, eu vi muitos atiradores em minha carreira, com equipamento mais moderno que existe. Mas poucos têm a habilidade natural que você tem. Equipamento ajuda, mas não substitui talento. Clark ofereceu rifle Springfield novo com luneta telescópica. Silva agradeceu, mas pediu para manter seu rifle atual. Este rifle e eu nos entendemos, general. Prefiro mantê-lo. Clark sorriu. Entendeu. Permitiu que Silva mantivesse rifle. Foi gesto raro. Normalmente padronização era a regra, mas exceção foi aberta. Silva voltou para pelotão com o mesmo rifle velho, mas agora com respeito universal. Ninguém mais chamava de ferro velho. Ninguém mais zombava. Era rifle que havia matado fantasma. Era rifle de lenda. A morte de Becker teve efeito psicológico profundo nos alemães. Eles sabiam quem era Becker. Sabiam sua reputação. Sabiam suas habilidades. Se até Becker havia sido morto, então brasileiros tinham atiradores sérios. Começaram a ser mais cuidadosos, menos arrogantes. Reconheciam que FEB não era força de segunda linha. Era força com capacidades reais. A história se espalhou entre tropas alemãs. Cuidado com os brasileiros, tem atirador que matou Becker. Reputação criava vantagem tática. Inimigo com medo é inimigo menos efetivo. Silva continuou lutando normalmente após o incidente. Participou de várias batalhas subsequentes, sempre com seu Springfield. Fez outros tiros difíceis, mas nenhum tão lendário quanto aquele. Em uma ocasião, salvou patrulha inteira. Estavam sendo emboscados. Silva estava em posição elevada. Viu alemães se preparando. Começou a atirar metodicamente. Um tiro. Um alemão caía. Outro tiro. Outro alemão. Sua precisão quebrou a emboscada. Alemães recuaram. Patrulha brasileira sobreviveu. Todos deviam vida a Silva. Ele não achava grande coisa. Estava no lugar certo. Fiz o que treinei para fazer. Essa modéstia constante era parte de seu caráter. O Springfield que Silva usava tinha peculiaridades que ele conhecia intimamente. O gatilho tinha peso de aproximadamente 2,5 quilos. Silva sabia exatamente quanto pressionar. A mira traseira estava ligeiramente torta. Fábrica não havia alinhado perfeitamente. Silva compensava inconscientemente. A coronha tinha pequeno entalhe onde apoiava rosto. Tinha sido feito por soldado anterior. Silva usava exatamente aquele ponto. O rifle tinha a alma raiada, desgastada por décadas de uso, mas ainda era preciso. Silva conhecia exatamente quanto o desgaste afetava a trajetória. Compensava automaticamente. Era a simbiose perfeita entre homem e ferramenta. Quando a guerra terminou em maio de 1945, Silva ficou com seu rifle inicialmente. Todos ficaram com armas por algumas semanas. Depois, veio ordem. Entregar armamento. Seria devolvido ao arsenal brasileiro. Silva relutou. Aquele rifle significava algo. Havia salvado sua vida. Havia matado o fantasma. Mas ordem era ordem.
Silva limpou o rifle uma última vez, meticulosamente, com carinho. Oleou cada parte, depois entregou. Foi momento emocional. Era despedir-se de companheiro, de ferramenta que confiou sua vida. O sargento que recebeu o rifle olhou. Este é o rifle? O que matou o atirador alemão? Silva confirmou. É este. O sargento manuseou com respeito. Será guardado adequadamente. Mas não foi. O rifle foi simplesmente colocado em arsenal com centenas de outros, todos iguais, todos velhos, todos eventualmente descartados ou vendidos como sucata. Silva voltou para o Brasil em setembro de 1945. Viagem de navio longa. Durante viagem, veteranos contavam histórias. Silva era sempre pedido para contar sobre o fantasma. Contava, sempre minimizando o próprio papel. Foi sorte, posição certa, hora certa. Mas outros sabiam melhor. Não foi sorte, foi habilidade, foi paciência, foi coragem de caçar sozinho o inimigo mortal. No Brasil, Silva voltou para o interior de Minas, para a fazenda familiar. Voltou a caçar para alimentar família. Mas era diferente agora. Tinha visto guerra. Tinha matado homens. Não apenas animais. Peso era diferente. Continuou caçando porque necessário, mas não tinha mais alegria nisso. Era tarefa. Era sobrevivência. Silva nunca se vangloriou de feito militar. Na comunidade era apenas Antônio que voltou da guerra. Pessoas sabiam que tinha lutado na Itália, mas não sabiam detalhes. Silva não contava, apenas quando pressionado. Mesmo assim, versão minimizada. Servi com FEB, lutei na Itália, voltei. Simples assim. Sua medalha de bravura ficava em gaveta. Nunca usou. Apenas em ocasiões oficiais raras. Casou alguns anos depois. Teve filhos, viveu vida tranquila. Trabalhava na roça, caçava quando necessário. Era homem comum. Seus filhos cresceram sem saber muito sobre guerra. Silva não contava histórias. Não queria glorificar violência. Apenas quando já adultos começaram a perguntar. Silva então contou. Versões editadas. Versões que não traumatizavam. Mas contou sobre camaradagem, sobre amigos, sobre sacrifícios. Seus filhos perguntaram sobre atirador alemão. Silva ficou em silêncio longo. Depois disse: matei homem bom. Homem que apenas cumpria dever como eu. Tinha família, tinha vida. Guerra nos colocou em lados opostos. Um de nós tinha que morrer. Fui eu quem sobreviveu, não comemoro isso. Apenas aceito. Era a resposta que mostrava maturidade. Mostrava que entendia a complexidade. Não via em preto e branco. Via cinza. Via a humanidade em inimigo. Nos anos 1970, começaram a surgir livros sobre FEB. Silva foi procurado por autores. Queriam entrevistar. Silva relutou. Eventualmente concordou com algumas entrevistas. Sempre minimizando. Sempre desviando crédito para companheiros. Não fui herói. Apenas soldado fazendo o trabalho. Heróis foram aqueles que não voltaram. Em uma entrevista, jornalista perguntou sobre rifle. O Springfield era realmente tão ruim? Silva sorriu. Springfield não era ruim. Era diferente. Era mais velho. Mas se conhecesse bem, era excelente. Problema não era rifle, era a atitude das pessoas. Julgavam pela aparência, não por capacidade. Essa resposta tinha sabedoria profunda. Aplicável além de rifles. Pessoas julgam por aparência, por idade, por origem, não por capacidade real. Silva havia provado que velho pode superar novo, que simples pode superar complexo, que conhecimento supera equipamento. Eram lições universais. Em 1985, houve reunião de veteranos da FEB em Rio de Janeiro. Silva foi. Tinha 68 anos. Ainda forte, ainda lúcido. Encontrou companheiros de guerra, abraços, lágrimas, memórias. Contaram histórias, riram, choraram. Silva era celebridade ali. Todos queriam ouvir sobre o tiro, sobre o fantasma. Silva contou, mas desviou para falar sobre outros. Sobre Mendes, que foi ferido. Sobre Tenente Howen, que foi herói. Sobre tantos outros. Não queria holofotes apenas para si.
Durante reunião, alguém trouxe Springfield 1908, igual ao que Silva usou. Perguntaram se Silva queria segurá-lo. Silva pegou o rifle, pesou na mão, olhou mira, trabalhou ferrolho, sorriu. Lembro deste peso, desta sensação. Boas memórias. Não eram todas boas, mas havia boas entre ruins. Alguém perguntou se sentia falta. Silva pensou. Sinto falta dos homens, dos amigos, da camaradagem. Não sinto falta de guerra, nunca sentirei. A história de Silva e o Springfield inspirou outros. Mostrou que não precisa ter melhor equipamento para vencer. Precisa ter habilidade, precisa ter determinação, precisa ter conhecimento de sua ferramenta. É lição aplicável em qualquer área, em trabalho, em vida. Não é ferramenta que faz diferença, é quem usa a ferramenta. Silva morreu em 2001 aos 84 anos. Funeral foi simples, em cidade pequena de Minas. Poucos sabiam que tinha sido herói de guerra, poucos sabiam sobre o tiro, mas aqueles que sabiam, contaram. Contaram história para jovens. História do homem que derrotou o atirador de elite nazista com rifle que chamavam de ferro velho. História se espalhou, virou lenda local, virou orgulho regional. Hoje, há pequeno museu em cidade natal de Silva. Tem foto dele em uniforme, tem medalhas, tem recortes de jornal e tem réplica de Springfield 1908. Placa explica a história. Crianças visitam, aprendem sobre Silva, aprendem que não é equipamento que importa, é pessoa, é habilidade, é dedicação. O Springfield original de Silva foi eventualmente descartado, vendido como sucata provavelmente, derretido, virou outra coisa. Não há registro de onde foi parar, mas sua história permanece. História do rifle desprezado que fez impossível. História da arma chamada ferro velho, que matou um dos atiradores mais mortais da Wehrmacht. História que prova que subestimar é erro, que julgar por aparência é erro, que velho não significa inútil, que simples não significa ineficaz. Os alemães aprenderam isso da forma mais dura. Becker era melhor equipado, tinha rifle moderno com luneta, tinha treinamento especializado, tinha experiência vasta, mas perdeu para homem com rifle antigo e habilidade superior. Não foi equipamento que decidiu, foi homem, foi paciência, foi conhecimento, foi Silva. A lição ressoa até hoje. Em forças armadas modernas, em competições de tiro, em vida. Não importa ter melhor equipamento se não souber usar. Não importa ter tecnologia avançada se não tiver fundamentos. Silva tinha fundamentos perfeitos. Tinha conhecido rifle perfeitamente. Tinha praticado até ser segunda natureza. Tinha paciência infinita. Essa combinação venceu tecnologia superior. Há debate entre entusiastas militares sobre qual rifle era realmente melhor. Springfield 1908 versus Mauser KT-98K. Tecnicamente, ambos eram excelentes. Ambos tinham alcance similar, precisão similar. Diferença estava em detalhes. Mauser tinha ação ligeiramente mais suave. Springfield tinha gatilho ligeiramente melhor. Mas, na verdade, ambos eram mais que adequados. Diferença real estava em quem puxava gatilho. Becker era atirador treinado, mas Silva era caçador nato. Há diferença. Atiradores treinados aprendem técnica. Caçadores natos têm instinto. Silva tinha ambos. Tinha técnica aprendida no exército. Tinha instinto desenvolvido em anos caçando. Combinação era letal. O tiro que Silva fez era extraordinariamente difícil. 400 metros. Alvo parcialmente oculto, sem luneta, com mira de ferro básica, vento lateral, alvo elevado. A maioria dos atiradores modernos com equipamento moderno teria dificuldade. Silva fez parecer simples, mas não foi. Foi resultado de habilidade excepcional. Foi resultado de conhecimento perfeito de rifle. Foi resultado de cálculo mental preciso. Foi resultado de anos de experiência. Instrutores de tiro modernos estudam o caso de Silva. Usam como exemplo de fundamentos perfeitos. Vejam Silva. Rifle antigo, sem luneta. Fez tiro que a maioria de vocês não conseguiria com rifles modernos. Por quê?
Porque dominou fundamentos. Conhecia rifle, conhecia balística, tinha paciência. Fundamentos superam tecnologia. É lição repetida em escolas de tiro militares. É lição aplicada em treinamento. Soldados aprendem a não depender apenas de tecnologia. Aprendem a dominar fundamentos. Aprendem a conhecer a arma perfeitamente. A história também é sobre perseverança diante de zombaria. Silva foi ridicularizado por rifle velho. Poderia ter pedido rifle novo. Poderia ter reclamado. Não fez. Simplesmente dominou o que tinha. Provou críticos errados da forma mais definitiva possível. É lição sobre não deixar opiniões alheias definirem capacidades. Silva sabia valor de seu rifle. Não precisava validação externa. Tinha autoconfiança baseada em conhecimento e habilidade. Quando provou valor, críticos silenciaram, mas Silva não esfregou na cara deles. Não disse, eu avisei. Simplesmente continuou o trabalho. Essa humildade na vitória é tão impressionante quanto vitória em si. O legado de Silva vai além de um tiro. É sobre valores, sobre caráter, sobre não subestimar, sobre não julgar livro pela capa, sobre dominar ofício, sobre humildade, sobre coragem silenciosa. Silva não buscava glória, buscava fazer trabalho bem feito, buscava proteger camaradas, buscava cumprir dever. Fama veio consequentemente. Não era objetivo, era efeito colateral. Esse tipo de heroísmo é mais puro. Heroísmo que vem de dever, não de desejo de reconhecimento. Hoje, poucos conhecem o nome Antônio Silva. Poucos sabem a história do ferro velho que matou o fantasma. Mas história merece ser conhecida, merece ser contada, merece ser lembrada, porque ensina lições importantes. Lições sobre não subestimar, sobre dominar fundamentos, sobre paciência, sobre humildade, sobre fazer o certo não pela glória, mas por ser certo. Silva incorporou essas qualidades. Foi herói silencioso, tipo mais genuíno de herói. O Springfield 1908 continua sendo rifle subestimado. Colecionadores não dão valor. Não é raro, não é caro. É considerado comum. Mas aqueles que conhecem história sabem. Sabem que rifle comum nas mãos certas pode fazer extraordinário. Sabem que não é rifle que faz atirador. É atirador que faz rifle. Esta é a história completa de Antônio Silva e o ferro velho que calou críticos. História de como rifle desprezado derrubou o atirador de elite nazista. História de como habilidade supera equipamento. História de como paciência vence pressa. História de como conhecimento vence tecnologia. História que todos deveriam conhecer. Porque ensina que não devemos julgar pela aparência. Não devemos subestimar baseado em preconceitos. Devemos avaliar por capacidade real. Silva provou isso, com um tiro. Um tiro impossível. Um tiro que entrou para a história. O fantasma foi derrotado. Por homem com rifle velho. Por caçador de Minas Gerais. Por brasileiro humilde que simplesmente conhecia seu ofício perfeitamente. E isso fez toda a diferença. Se você gostou desta história incrível do Arquivo das Guerras, deixe seu like. Compartilhe com amigos apaixonados por história militar verdadeira e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes dos conflitos que moldaram nosso mundo. Todo dia tem história nova esperando por você. Até a próxima.